Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Engrenagem. Eu sou o Sandro de Paula e eu estou aqui para falar sobre Game of Thrones. Na verdade, sim, é uma tentativa, vamos ver aí, se der certo, se for bem recebido, eu vou tentar trazer a cada episódio novo dessa sétima temporada comentários, minha opinião, né, e curiosidades aí sobre o último episódio. No caso, a gente teve o primeiro episódio da sétima temporada que saiu agora, né, nesse último domingo, e eu vou tentar aqui trazer o meu ponto de vista, a minha opinião, comentar um pouquinho dos acontecimentos desse último episódio. É óbvio que esse vídeo estará repleto de spoilers. Se você ainda não assistiu o episódio, se você não assistiu tudo de Game of Thrones até aqui, deixe de assistir esse vídeo, vai lá, assiste e depois você volta para conferir o que eu tô falando aqui, né, sobre Game of Thrones. Agora, se você já assistiu ou se você não se importa com spoilers, segue em frente, vamos tocar aí o nosso barco e vamos falar então sobre tudo o que aconteceu neste primeiro episódio da sétima temporada, tá ok? Então, roda a engrenagem! Mas antes de a gente começar então a falar propriamente de Game of Thrones, eu queria deixar aqui mais um recadinho para vocês e pedir para que você que ainda não é inscrito e está aqui no nosso canal por primeira vez, se inscreva, isso ajuda bastante a gente, clica aí no botãozinho inscrever-se aqui embaixo, também ative o sininho para você receber notificação a cada vídeo novo que a gente for lançando. E também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, vou deixar elas todas listadas aqui embaixo, tem nosso Facebook, Instagram, Twitter, segue a gente lá que a gente está sempre postando novidades, tá ok? Então, bora lá pra gente falar sobre o que interessa, né? Vamos lá comentar então o episódio de domingo retrasado e no último domingo de Game of Thrones. Depois de 7 anos, finalmente chegamos aí, né, no que tudo, a série inteira vinha dizendo, né? O inverno está chegando, e ele finalmente chegou. E chegou aí pra gente nesse primeiro episódio da sétima temporada, intitulado Dragonstone, ou Pedra do Dragão. Esse que era, assim, tava sendo, né, um dos episódios mais aguardados, porque a gente tava todo mundo louco para saber o que ia acontecer, porque de fato não existe mais livros, né, que norteiam a série. Agora é tudo novo, né, o fã do livro não sabe muito bem o que esperar da série, porque até então ele tinha, né, ele acompanhava nos livros, apesar de algumas mudanças, ele sabia mais ou menos o caminho que a série ia seguir. E agora não tem, agora é tudo novo, tá todo mundo no escuro. E é isso que a gente começa esse novo ano, né, dessa sétima temporada, que já foi dito que é a penúltima temporada, e ela vai ter só 7 episódios, diferente das outras, né, que tinham 10. Essa nova temporada só vai ter 7 episódios, e já está confirmado que a última terá 6. Então, assim, é a reta final de Game of Thrones, e você já percebe isso logo no início, porque a gente já tem, na primeira cena do episódio, a Arya, que é uma personagem que ficou, né, tanto tempo ali, a gente viu ela se desenvolvendo num treinamento nas temporadas anteriores, e no final da temporada passada, né, no último episódio, a gente vê que a Arya tá de volta, ela vai lá e assassina o Walder Frey, né, no último episódio, até com uma cena bem bacana, mostrando o negócio da torta lá e tal. E aí a gente já tem logo de cara uma cena que era o Walder Frey ali aparecendo de novo. Eu falei assim, mas peraí, será que eles estão recapitulando o episódio passado? E aí ele em seguida fala lá que ele nunca pensou que ele ia dar 2 festas, 2 comemorações na mesma semana, na mesma quinzena, uma coisa assim. E aí você já percebe que não é ele, e sim a Arya. A Arya, né, que teve agora, que ela adquiriu a habilidade de trocar de faces ali, e ela tá disfarçada como Walder Frey, né, o Walder Frey, e ela acaba envenenando todo mundo, e tem uma chacina ali, praticamente eliminando todos os Frey que a gente tinha ideia, né, e os Frey que foram os responsáveis aí pelo casamento vermelho, assassinaram, né, a mãe, a família, né, Stark ali quase que inteira, e ela tem uma frase bem legal que ela fala, né, que eles não deviam ter deixado nenhum Stark vivo, né, porque o lobo sempre volta, né, para pegar os ovelhas, uma coisa assim, eu não vou me lembrar exatamente a frase, mas é bem interessante e foi, assim, sem dúvida o ponto alto desse episódio, que já começou com os 2 pés na porta ali, a gente vendo a Arya acabando com os Frey e já meio que limando essa ponta solta, né, que era uma das coisas que a gente queria ver, que era a vingança dos Stark contra os Frey, e a gente já teve essa resolução logo de cara nesse episódio. Em seguida a gente já vai, né, dando sequência ali, já foi dito que o ritmo dessa temporada seria muito mais acelerado
do que outras, né? E a gente já vê então vários fatos acontecendo. Então a gente já tem o Bran chegando na muralha, né, junto com a Mira lá. Então você já vê que ele que vai ser um personagem ali importantíssimo, né? Principalmente na luta contra os White Walkers, porque ele tem várias informações, ele agora é o Corvo de Três Olhos. Então a gente já vê o Bran chegando na muralha, sendo recepcionado ali, e então já é mais um ponto que já está sendo adiantado na trama. Em seguida a gente vai ter o Jon Snow e a Sansa, que eles estão naquele conselho, né? O Jon Snow agora como o Rei do Norte, e aí você vê meio que uma tensão sendo criada entre ele e a Sansa. Ao mesmo tempo você tem o Mindinho, que tá ali, né, meio que nas beiradas, tentando manipular a Sansa. Tem pessoas que acham que a Sansa pode ceder pro lado dele, eu acho que não. Eu acho que a Sansa, ela tá fazendo meio que agora o jogo inverso. Ela vai querer acabar usando do Mindinho para ter benefícios, né? No caso, ela tá usando do exército dele, que foi o responsável por salvar o Jon Snow, né, na Batalha dos Bastardos. E eu acho que ela meio que tá manipulando ele agora. A Sansa não é mais tão sonsa assim. Então a gente já vê o desenrolar ali da história dos dois, então a gente já sabe mais ou menos o caminho em que as coisas estão seguindo. Dando sequência, a gente passa para o núcleo dos Lannisters, e a gente vê também um outro clima de tensão entre a Cersei e o Jaime. O Jaime ali, né, querendo meio que conversar com ela, saber, né, o porquê de tudo que aconteceu, o Tommen que se suicidou, e aí os dois estão num diálogo ali, numa cena bem interessante, onde a Cersei tá por cima do mapa, né, quase ali um mapa mundi ali, quase de Westeros. Então ela tá meio que andando por Westeros e comentando algumas coisas sobre aonde estão os inimigos, né, onde estão posicionados os inimigos dos Lannisters e o que ela teria que fazer. E aí nisso o Jaime tá ali falando para ela, perguntando algumas coisas e tal, e você vê um clima de tensão entre os dois. Logo em seguida, a gente tem mais um ponto interessante no desenvolvimento dos Lannisters, que é a chegada do Aeron Greyjoy, o tio do Theon Greyjoy lá, que foi responsável, né, pela morte do pai do Theon lá e tudo mais. E ele chega em Porto Real e ele já vai direto para falar com a Cersei, e ele tem uma coisa muito interessante, uma tiradinha muito legal ali, porque a proposta dele em troca dos navios, né, que ele quer oferecer para Cersei, né, oferecer a ajuda dele na guerra, ele pede a mão da Cersei em casamento. E ele faz uma piadinha, inclusive, zoando o Jaime, porque ele olha pra cara da Cersei e ela fala, o que você tem para me oferecer em troca? E ele fala, eu tenho uma frota de navios e as 2 mãos boas, né, coisa que o Jaime já não tem. Então foi interessante, só que no final das contas a Cersei acaba, né, por negar a proposta dele, e ele fala que ele vai sair em busca de um presente para ela, para conquistar ela. Não sei que tipo de presente é esse que ele vai tentar trazer. Provavelmente ele vai tentar conquistar alguma coisa, vai trazer alguém, capturar alguém, né, para trazer para Cersei. Então, essa é uma incógnita, não dá para saber o que o Aeron Greyjoy vai de fato fazer agora. A gente teve também o desenvolvimento do Sam, que o Sam foi para a Cidadela, né, onde ele está estudando para ser mestre, e lá a gente descobre que ele está, na verdade, né, limpando latrinas, cuidando ali, fazendo um papel de empregado mesmo, um trabalho bem baixo, coisa que ele não imaginava que ele ia fazer, né? Ele tinha a intenção de ir para lá para estudar, para virar mestre, e ao mesmo tempo ele fica ali, né, todo meio chateado e tal. Tem algumas cenas bem nojentas, bem grotescas ali nessa parte do Sam. Só que acontece 2 coisas interessantes com o Sam. A primeira é que ele vai lá e ele acaba roubando alguns livros ali que ele não tinha acesso, né, os livros secretos. Ele vai lá e ele consegue pegar, e lá ele descobre uma informação importante, porque o Jon Snow lá no norte, ele tá tentando descobrir onde vai ter o vidro de dragão, né, para eles poderem forjar armas ali, que é o que é responsável por matar os White Walkers. E o Sam descobre que aonde tem uma reserva de vidro de dragão é em Dragonstone, que é onde, isso eu vou me adiantando já, porque isso já foi mais pro final do episódio, é onde a Daenerys vai chegar. A Daenerys chega em Dragonstone, finalmente ela chegou em Westeros. Então o Sam vai ser o responsável por fazer essa ligação entre o Jon Snow e Daenerys. É ele ele já mandou um corvo, né, falando pro Jon Snow. Engraçado que esse negócio do corvo eu até brinco que é o WhatsApp dos caras, né, porque é muito rápido, né, ele chega, já recebe e tal. Mas aí ele que avisou o Jon Snow aonde que vai ter essa reserva de vidro de dragão. Então provavelmente é ele o responsável por fazer essa ligação entre Jon Snow e Daenerys. Outro ponto interessante que a gente teve também com o Sam é a aparição do Ser Jorah, que a gente viu que ele, né, tava lá com a doença Scamagarris, uma coisa assim, que é a doença lá que vai transformando toda a pele dele em pedra e tudo mais. E o Sam, uma hora que tá passando por uma das celas ali,
lá dentro da cidadela, ele vai pegar um negócio lá tipo numa porta e de repente uma mão tenta agarrar ele e você consegue ver, né, pela voz e pelo braço todo ali, né, com as escamas, você percebe que é o Ser Jorah. Então a gente vai ter provavelmente o retorno do Ser Jorah e ele ainda pergunta pro Sam se ela já chegou, né, se a Daenerys já chegou em Westeros, e ele fala que ele não tá sabendo de nada. Por fim, temos mais algumas coisas interessantes que aconteceram nesse episódio. Por exemplo, a Arya encontrando o Ed Sheeran. Foi uma participação especial do Ed Sheeran nesse episódio. Eu achei ok, não me incomodou, nem me surpreendeu. Eu gosto do Ed Sheeran, mas foi interessantezinho ali, mas eu acho que não estava muito no perfil dos guardas Lannister, dos soldados Lannisters ali, né? Mas ela encontra, ele tá caracterizado como um Lannister, e é um acampamento, e a Arya acaba passando por eles, né? E aí ela fala ainda que ela tá indo para Porto Real. A gente pensava que ela ia pro norte, mas não, ela tá indo para Porto Real. E ela fala para eles que ela tá indo para matar a rainha. E todo mundo, né, dá risada da cara dela, mas de fato é o que é o plano da Arya: descer até Porto Real e matar a rainha. A gente teve também depois o Ser Clegane, que teve uma ponta bem interessante nesse episódio, aí, um fato interessante, que ele tá junto com aquele grupo, né, dos religiosos, né, junto com o Toros de Mir, uma coisa assim, que é o cara que consegue reviver lá o outro, morre e volta, né, pra vida toda vez, que ele fala que é graças ao Deus Vermelho, Deus da Luz lá e tudo mais. E aí o Ser Clegane tem uma coisa interessante, que é ele chegando na casa e ele encontrando um pai e uma filha lá mortos, e eu fui pesquisar e depois ele fica tão tocado ali porque ele já tinha conhecido o pai e essa filha lá na terceira ou quarta temporada que ele encontra, então por isso que foi algo importante para o Ser Clegane nesse momento. E você vê o desenvolvimento dele passando a crer de fato na religião, no Deus do fogo ali, que eles falam tanto, porque ele consegue enxergar algumas coisas na chama, e essa chama já meio que dá uma premonição do que vai acontecer no futuro, que é quando os White Walkers vão estar entrando por um ponto lá da muralha onde eles estão conseguindo passar, é isso que ele fala. E os White Walkers, né, mostrado rapidamente, não tem nenhuma abordagem ali mais significativa deles nesse episódio, só mostra que eles estão vindo, né, e se aproximando cada vez mais aí da muralha, e de fato eles devem chegar nessa temporada em Westeros. E por fim, eu acho que o segundo ponto alto desse episódio foi, como eu disse, a chegada da Daenerys lá em Dragonstone, né, lá na Pedra do Dragão, que até então era o local onde o Stannis ficava. E aí agora tava todo abandonado, né? Eu vi uma galera reclamando aí que isso poderia ser um furo de roteiro. Não, cara, eu achei que tá ok, tipo, não tinha ninguém lá, a galera fugiu e tudo mais. E aí a Daenerys chega no final desse episódio, junto com o Tyrion, toda, né, a comitiva dela. E é uma cena bem interessante, ela entrando, ela admirando, né, os dragões sobrevoando o castelo e tudo mais. E aí ela acaba chegando, entrando na sala ali do trono, um trono foda, né, tipo, todo pontiagudo, um negócio bem grotesco, e no final ela acaba entrando na sala de guerra, meio que se reconectando, né? Eu vi algumas coisas, tipo, usando essa palavra, ela se reconecta de fato com a sua origem, e aí a gente tem o final do episódio com ela olhando ali pra equipe dela, né, pra galera dela, e falando: então vamos começar? E é isso, o final desse primeiro episódio de Game of Thrones, né? O primeiro episódio da 7ª temporada. Achei um episódio bacana. Ele, como eu disse, ele já começa a fechar várias pontas, você começa a ver os núcleos ali cada vez mais afunilando, né, para chegar em algum lugar ali. Não tem mais aquela coisa de núcleos separados, acontecendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu acho que eles já estão todos direcionando para o mesmo ponto. Por ser reta final, né? A gente vai ver cada vez mais os acontecimentos ali finalizando, fechando algumas pontas soltas. Eu acho que esse episódio já fez isso, já andou com algumas coisas bem interessantes, né? Como eu disse lá no começo, o próprio assassinato que a Arya faz ali no início já é um sinal disso. E eu acho que agora, cada vez mais, a gente vai ver vários outros eventos concluindo alguns arcos, né? Fechando e dando a sequência ali que os personagens de fato precisam, né? Para encerrar a história. Pra mim, é um episódio nota 4. Eu daria 4 engrenagens para esse episódio de Game of Thrones. Eu acho que ele começa muito bem, depois ele tem uma caída e aí ele vai tipo num ritmo mais lento, mas eu acho que era um ritmo necessário para o início de temporada, meio que para poder organizar todas as peças ali, para você saber se localizar aonde está acontecendo cada coisa. Ele já foi fechando alguns pontos, dando continuidades, mas é um episódio que começa
tipo, numa explosão, depois ele dá uma acalmada e ele vai para uma coisa mais tranquila, sem muitas reviravoltas, apesar de coisas bem interessantes, é um episódio que se mantém numa linha mais tranquila. Por isso, 4 engrenagens para esse primeiro episódio da 7ª temporada, Dragonstone, tá ok? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostarem desse resumão aí, da minha opinião sobre Game of Thrones, eu trago mais vezes aí ao longo dessa temporada. Vou tentar trazer, né, o mais breve possível essas resenhas sobre cada episódio dessa 7ª temporada de Game of Thrones. Mais uma vez, se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever clicando aí no botão aqui embaixo, ativar o sininho para receber notificação a cada vídeo novo também. E seguir a gente nas redes sociais, todas elas vão estar listadas aqui embaixo também, tá ok? Se você curtiu, deixe seu joinha, se você não curtiu, deixe seu dislike e deixe um comentário falando o que a gente precisa melhorar também, beleza? Um grande abraço e até mais, tchau, tchau!